Olá, crianças! Bom dia, turminha linda! Hoje, sexta-feira, dia 23/10/2020, e com o final de semana chegando, nós vamos terminar nossa semana escolar com ciências e inglês. Vamos iniciar com ciências, isto mesmo. Mas antes da gente iniciar com ciências, eu tenho um recadinho para vocês. Na aula passada nós fizemos, eu deixei para que vocês fizessem um aprender brincando da página 127, que vocês estariam indo até o material de apoio, recortando as imagens da página 23 e também pegando a página 21, né? Do material de apoio com o Sudoku de imagens de objetos que nos protegem do sol, onde a gente teria o guarda-sol, o óculos, o boné e o protetor solar. Bom, logo na sexta-feira, na parte da tarde, eu recebi uma mensagem de uma mamãe que ele não dava certo e eu fiquei de passar para vocês. Realmente ele não dá certo, porque houve um erro aqui, foi desenhado este guarda-sol no lugar errado. Este guarda-sol deveria estar aqui desenhado, para que aqui a gente coloque a imagem do óculos e dê certo o nosso Sudoku. Então, eu vou pedir para vocês estarem fazendo isso, desenhando aqui um guarda-sol e colando o óculos em cima dessa figura que estava desenhado no lugar errado, tá bom? Então, fica assim, gente, ó, tá? Feito isso, fica certinho. E lembre-se, né, você vai recortar direitinho e vai colar, ou já deve ter feito isso, no caderno de ciências, com o título, faz o cabeçalho, Colégio Madrelli, Santo André, põe a data, e você vai colocar o título, o sol e a saúde, e vai estar colando, então, agora corrigido, o nosso joguinho aqui. Certo? Então, tá bom. Depois eu vou deixar até uma fotinho lá no grupo, para vocês verem certinho aonde que vocês têm que desenhar e aonde que tem que colar a figura do óculos para que tudo fique correto, tá bom? Bom, então agora nós vamos dar início à nossa aula de ciências de hoje. Então vamos lá? Peguem a sua apostila na parte de ciências, abra, né? E abra na página 130. Vou pedir relembrar vocês que todas as páginas elas devem conter data. Então, coloque aí a data nas páginas que a gente trabalha no dia, tá bom? Então, vamos lá. Na página 130, nós vamos iniciar aqui com uma pequena leitura. Então, vamos lá. Luz e sombra. Você já percebeu que quando o nosso corpo é iluminado por luz natural ou artificial, podemos ver nossa sombra? Então, responda aí oralmente. Você já percebeu isso? A sombra pode ser longa ou curta, mas geralmente ela dá pistas sobre o que é iluminado. Então, você vai estar marcando aí, destacando com o seu marca-texto. A sombra pode ser longa ou curta, mas geralmente ela dá pistas sobre o que é iluminado. Então, logo aí, a gente tem um aprender brincando. Você gosta de desafios? Observe atentamente a imagem a seguir. Nela, podemos ver uma figura e ao lado dela várias sombras, que estão numeradas aí de 1 a 9, tá? Você precisa descobrir qual é a sombra verdadeira desta figura. Siga as pistas abaixo para desvendar este mistério. Então, agora você vai brincar de o quê? De Sherlock Holmes, de detetive. Olha que delícia! Então, siga as pistas para descobrir
qual é a sombra verdadeira desta imagem, tá? Então, você vai ler aqui, vai seguir as pistas e vai descobrir colocando o número aqui, ó. A sombra verdadeira é a de número, e daí você coloca o número correto, tá bom? Na página 133, como se formam as sombras? A sombra se forma quando a luz que ilumina um objeto não consegue atravessá-lo. Então, destaque aí. A sombra se forma quando a luz que ilumina um objeto não consegue atravessá-lo. Então, destaca bonitinho aí. Assim, podemos dizer que a sombra é o resultado da ausência parcial de luz causada pela presença de um objeto. Então, novamente, pode destacar também. Assim, podemos dizer que a sombra é o resultado da ausência parcial de luz causada pela presença de um obstáculo. Nas sombras, a sensação térmica é inferior àquela sentida com a exposição direta à luz solar. Então, quer dizer que ela é um pouquinho mais fria, né? Então, por isso, a sombra serve de abrigo em locais quentes. Então, quando a gente tá com muito calor, né? Que a gente tá lá no sol, de repente a gente resolve o quê? Procurar uma sombrinha para que o nosso corpo dê uma refrescada. Então, novamente, você vai estar destacando. Ou seja, aqui nós vamos destacar tudo, porque tudo é importante. Então, observe aqui diferentes exemplos de formação de sombras, ó. Então, a gente tem aqui uma pessoa, né, num lugar fechado e ela tá sendo iluminada por uma luz artificial, mas a sombra tá lá, ó. Aqui, as crianças estão no meio de um gramado, então, provavelmente essa luz vem do sol. Aqui também a gente tem, olha, uma outra formação de luz, de sombra, aqui no caso dos dinossauros, que eu acredito que seja também de luz artificial, tá ok? Mão na massa. Você já brincou de fazer sombra com as mãos? Saiba que podemos representar diferentes animais com a sombra e a imaginação, que vocês têm muito. Observe as sombras a seguir. Depois escreva o nome de cada animal que você consegue identificar nas sombras. Então, vocês têm aí 5 sombras e daí vocês vão estar o quê? Vão estar identificando e escrevendo na linha abaixo qual é os animaizinhos que vocês identificam aí, ok? Bem, e eu proponho para vocês, quando vocês estiverem aí no fim de semana, mais tarde, um dia à noite também, brincar um pouquinho de fazer sombra, né? Você pode o quê? Estar utilizando uma lanterna, olha aqui, né? Daí fica a sombra, olha aqui, ó. Viu? Aqui, ó. Certo, ó? Então, você pode estar brincando aí, coloca e faz aí esta brincadeira que é bem legal. Bom, vou virando a página, nós vamos para a página 132. Nessa página, a gente vai ler aqui. As sombras crescem e diminuem? Meu Deus! Você já viu sua sombra no chão ao andar sob o sol? Provavelmente sim. Daí a gente quer brincar, quer pisar na sombra, né? Mas, então, você provavelmente já fez isso. Você já viu a sua sombra no chão ao andar sob o sol. A da mamãe, a do papai, quem estiver do seu lado, né? Ou o objeto também que estiver do seu lado, ou até o cachorrinho quando você leva ele para passear. Isso acontece porque a luz do sol incide no corpo, mas não o atravessa, produzindo assim uma região atrás dele onde não há luz,
ou seja, a sombra. Então, vamos destacar aí. Isso acontece porque a luz do sol incide no corpo, mas não o atravessa, produzindo assim uma região atrás dele onde não há luz, há sombra, certo? Então, marque aí. Ao amanhecer, o sol está em uma posição mais baixa, então a luz atinge a casa em uma inclinação mais baixa, alongando a sombra. Então, você vai estar verificando aqui, você vai estar lendo a letrinha A e verificando aqui na figura A também o que nós acabamos de ler. B. Conforme o sol muda de posição no céu, no meio do dia, ele está no ponto bem acima da casa, projetando uma sombra em linha reta, que resulta em uma sombra curta. Então, observe aí na letra B que realmente é o que está acontecendo. C. Ao entardecer, o sol está novamente em uma inclinação mais baixa, formando novamente uma sombra mais longa. Então, observe aí na figura C, que realmente é o que acontece. Mão na massa. Observe a obra de arte a seguir, que representa pessoas em um parque em um dia ensolarado. Essa obra foi pintada pelo artista francês Georges Pierre Seraut. Eu acho que é assim, tá, gente? A Pro não sabe se é assim que pronuncia. E se chama Uma Tarde de Domingo na Ilha de Grand Jet. Após observar a obra, responda as questões a seguir. Então, você tem aqui a obra, observe bem, e 1. Onde o sol parece estar na cena representada. Desenhe no local correto ao redor da imagem. Então, você pode estar desenhando aqui fora do quadro, mas na posição correta, né, gente? Geralmente ele está na parte superior do quadro, né? E aí você vai desenhá-lo no lado esquerdo ou no lado direito, mas observe bem que você vai conseguir ver qual é o lado correto. Então, você pode estar desenhando aí com giz de cera, com lápis de cor ou até com a canetinha. 2. Escreva em seu caderno como as pessoas estão se protegendo dos raios solares. Então, a Pro não vai pedir para vocês estarem escrevendo no caderno, porque é só uma respostinha curta. Então, vocês podem estar escrevendo aqui na frente mesmo da perguntinha, como as pessoas estão se protegendo dos raios solares, certo? Então, escrevam aqui mesmo. Vamos agora para a página 133. Eu, cientista. Que tal observar como a nossa sombra pode crescer ou diminuir durante o dia? Materiais necessários: giz escolar colorido. Eu não sei se vocês têm aí giz escolar, né? Aquele que antigamente a gente escrevia na lousa, ou que a gente pode desenhar no chão, ou vocês têm aí lousa que usem o giz, né? É que a lousa da Pro agora já não é mais de giz, é de caneta, né? Bom, e se você não tiver, você pode estar fazendo isso com uma linha, talvez. Com uma linha, com um barbante, com uma fita, crepe, com um durex, tá? Vamos adaptar aí. E aí, como fazer? Forme duplas, todos os passos devem ser realizados pelas duas pessoas. Então, você pode estar fazendo isso com alguém da sua família, algum familiar aí, tá? Combine com o professor 3 horários diferentes para irem a um ambiente aberto da escola em um local que seja possível riscar com giz escolar. Então, como a gente não está na escola, você vai fazer esta observação. É uma sugestão para que você faça, tá? Com um dos seus familiares e usando aí o material que você conseguir, ou o giz escolar, né? O giz de lousa, ou uma fita, ou um barbante, alguma coisa. E aí,
seguindo aqui. No local escolhido, fica de frente para o sol. Tem que ser um local onde haja sol e um dia que também tem esse sol, né? Escreva seu nome no chão, marcando sua localização. Então, você pode estar escrevendo num papelzinho e colocando lá para ver se funciona. Anote na tabela disponível a seguir o horário do início da atividade e contorne a sombra da sua dupla no chão com um giz de cor escolhido antecipadamente. Você pode estar fazendo isso com barbante, como eu falei, ou com durex, com uma fita crepe, alguma coisa assim. Então, você pode estar adaptando aí com o seu material que você quiser. Nos horários seguintes, fique no mesmo lugar e na mesma posição e lembre-se de mudar a cor do giz ao desenhar o contorno da sombra. Então, você vai ter que ir aí fazendo umas modificações. Se você conseguir, ótimo, é bem legal. Se você não conseguir, não tem problema não, tá? Ao final, compare os desenhos no chão e o tamanho das sombras. Então, você pode estar colocando aqui, ó, nessa tabelinha, o horário que você fez esses três experimentos aqui. Tem que ser em 3 horários. Observando os dados que você anotou e as sombras que você contornou, responda as perguntas a seguir. E daí você vai estar respondendo aí se você conseguir realizar. Durante a medição, a sombra do seu amigo aumentou ou diminuiu de tamanho com o passar do tempo. Por que que isso aconteceu, tá? E prontinho. Isso fica como sugestão, como a gente não está na escola e a nossa situação é diferente, então você pode estar tentando adaptar para fazer em casa com um dos seus familiares. Mas se não der, não tem problema, ok? E por hoje nós ficamos por aqui em ciências, tá? E daqui a pouco eu volto com inglês. Até mais, queridos!